Andrés já foi presidente do clube 2 vezes. Não, ele assumiu como interino, depois outro e outro, né? A verdade, ele está mandando no clube há 20 anos. Sim, mas como presidente ele já foi dois mandatos. E um tampão. Isso. O tampão foi antes do estádio. Não, tudo bem, mas são 3. Eu estou falando depois do estádio. Por que eu estou falando isso? Desculpa. Porque ele já foi em várias reuniões, não Fica resolveu nada. Porque o Souza agora entrou para ser o patati e patatá. Tem que trabalhar no SBT daqui a Só pouco. estou querendo dizer que ele já teve 2 mandatos para resolver sobre o estádio e não resolveu nada. Agora que ele não é presidente, que ele está lá como conselheiro e está para ser expulso, ele vai na reunião da Caixa para resolver o quê? O quê? Hoje ele não resolveu nada. Olha lá. Pode falar, Souza. Como é que você chama um cara desse para resolver um problema? Dívida, 100 milhões, 2007. Isso. Tampão, presidente tampão. 2018, já estava em 400, é isso? Isso, 477. Ele recebeu com 400 e entregou com 900. O valor é quanto ele recebe. Ele dobrou a dívida. Ele recebeu com 477 e entregou com 957. Tá doido. A minha perspectiva do Andrés, craque. Fala a verdade, o cara que gastou menos aqui foi esse homem aqui, ó. Não, foi o... E foi o que ganhou o Mundial. Não, foi o Roberto. É, verdade. Foi o Roberto. Foi o Roberto. Foi o Roberto. Verdade, verdade. Que ninguém sabe onde está, sumiu. Cadê vocês, do Corinthians? Cadê os presidentes do Corinthians, os ex-presidentes do Corinthians, presidente do Core? Vocês todos, onde vocês estão? O Roberto faz parte do Core e não tem ido nas reuniões. Acho que não. Tem que ver o que vai acontecer com ele, né? É o seguinte, ó. Aqui, ó. 2 títulos, irmão. Esse cara aqui, ó. Tem muita gente que não gosta dele, que é amigo meu, irmão meu. Esse aqui, ó. Quando ele ia sair para almoçar, ele pagava do bolso dele. Esse cara ia tomar um café, é do cartão dele. Pode falar o que quiser do Mário Gobi. Pode falar o que quiser dele. Pode ter o pensamento. Eu fiquei muito triste com ele quando ele deixou de pensar naquilo que é o Corinthians. Porque se a gente contar o que ele contou para nós... Você lembra ou não? Estacionamento. Você lembra ou não? Aqui na Band? Claro. Eu que eu não vou falar porque eu não quero ser deselegante com você, Mário Gobi. Porque quando você se juntou de novo, André Negão, você se juntou ao André, desculpa. Agora, você como presidente, você foi monstro. Libertadores, Mário Gobi. Mundial, Mário Gobi. Nunca jantou com o cartão corporativo. Vocês podem ter certeza. Ele aqui não tem 1 centavo de cartão corporativo, porque ele é honesto, Mário Gobi. Honesto. Aí, a gente tem a terceira do André Sanches. Vamos lá. Essa ação, de alguma forma, afeta o acordo com o Odebrecht? Queria saber se ele está assinado já. Firma reconhecida e tudo. O Corinthians deve para a Caixa. Fique bem claro para o corintiano. O Corinthians deve para a Caixa. Seja 470 ou seja 520. O resto está assinado, firma reconhecida, registrado, tudo. Vocês acreditam que o Corinthians possa sair do fundo do poço? Num momento como esse, que você tem o Osmar Stabile, que entrou porque o presidente teve impeachment. O Corinthians não merece isso. Isso aqui não merece isso. O torcedor que vai no estádio, 45 mil, tá um menino aqui, como você chama? Leonardo é da Central do Timão. Você é corintiano pra caramba, da nova geração. Ele não sabe, não tem ideia o que o Corinthians é para esses meninos. Vocês não têm ideia o que o Corinthians representa para o país. Mas vocês, a cada dia que passa, vocês querem acabar com o Corinthians. De que forma? 41 milhões do... Matias Rojas. 42 milhões do Ramiro, que não devia nada. 33 milhões do Jusilei, que o meu timão com o Vessone explicou tudo direitinho. Aí você pega Tanza, Tausa, Félix Torres, estádio, tudo aquilo que de ação trabalhista, de governo. Pedro Raul. Cara, vocês acham que o Corinthians consegue sobreviver com as pessoas que lá estavam? E você, Osmar Stabile, você é um cara direito, você é um cara bom. Eu tenho certeza que você possa fazer o Corinthians diferente. E já está fazendo. Agora, quando você coloca para discutir com a Caixa o André Sanches, o que ele perde, Luiz Fabiani, para você? Credibilidade. Credibilidade, a imagem que ele passa para a torcida. Não basta você ser honesto, você tem que também parecer honesto. O Stabile tem que transparecer uma imagem de honestidade e reconstruir a imagem do Corinthians perante o mercado. Imagina os credores do Corinthians recebendo a notícia de que o André Sanches ainda conduz negociações no clube. Não existe. É a mesma coisa, daqui a pouco o Augusto também está lá. O Duílio, peraí, o marketing.
Lembrando, o Ministério Público pediu que os 3 sejam expulsos preventivamente de todos os órgãos diretivos do Corinthians. Para não dar palpite, para não interferir Para não em nada. interferir na investigação. Foi isso. Agora, como é que numa reunião como essa mostra isso? Ou se fizesse bem feito, faz as portas fechadas, né? Não é verdade? Mas nem isso. Porque quando vaza isso, é para... Osmar Stabile, deixa eu ensinar uma coisa para você. Quando vaza isso, é para enfraquecer você. E fortalecer o outro lado. E fortalecer o outro lado. Quando eles fazem isso, é para que os caras do lado dele tenham mais força com você. Fizeram isso com o Roque Cittadini. Fizeram isso com todo mundo. Fizeram isso com todo mundo. Essa é a grande verdade. E aí você pega a torcida do Corinthians para mim aí, Cascão, Ricardinho, pega aí Léo, porque o torcedor... Pô, o torcedor do Corinthians, gente, vocês não têm ideia o que é ser torcedor do Corinthians. Aí a gente vira migalha, que eu estava conversando com o Cascão hoje. Aí a gente torce hoje pro River. Exatamente. Não é? Aí a gente torce contra o São Paulo. O Palmeiras não tem Mundial. Quero que se dane, cara. Aí a gente torce pro Santos pra ele não ganhar por causa do Neymar. O corintiano hoje, ele vive de migalhas. Ele vive de migalhas. E olha o tamanho que é o Corinthians, irmão. Olha o tamanho que é esse clube. Olha que é o Corinthians, o que o Corinthians representa. Vem Adidas, vem Nike, vem Puma, vem Rede Globo, vem Liga Sport. Todo mundo vem querer o Corinthians, rapaz. Todo mundo quer o Corinthians. Aí o Corinthians é entregue para quem? Na hora de uma negociação. Então sabe o que você tinha que chamar? Quem que é o melhor advogado em relação a financiamento desse país aqui? Qual que é a empresa que mais sabe de financiamento? É o Veloso, eu sou empresa, Veloso. Dá pra você vir comigo pra gente conversar com a Caixa? Aí eu trago um cara que saiba fazer isso, que entenda dos juros, que entenda de anos. É isso. Não é verdade? Não. Aí eu levo pra quem é? O André Sanches. Então, o que você vai colocar? Agora vamos colocar as dívidas que Andrés, que Duílio, que Augusto fizeram com o empresário de futebol. Coloca lá. Sabe quem trouxe? Quem vocês acham que trouxe Matias Rojas pro Corinthians? Desses aqui. Vocês sabem ou não? Se não sabe, não fala, pô. Qual foi o empresário que trouxe o Matias Rojas? Não sei. Na que época que veio ele? Veio na gestão do Willian. Então esse aqui que trouxe o André Cury, pô. Ele tem culpa? Não. Nenhuma. É o trabalho dele que, por sinal, um baita corintiano. Mas ó, quem trouxe foi o André Cury. Mas toda hora os caras, velho. Olha quanto que deve. Você é corintiano. Você que às vezes fica bravo comigo, me xinga no estádio. Tá tudo certo, irmão. Mas a maioria me venera. E eu fico feliz por isso. Porque não tem programa, não tem programa. Vocês já viram uma matéria dessa no Globo Esporte, do Fred? Vocês já viram do SBT? Vocês já viram? Num Benjamin, parece. No canal do Pilhado também. No meu aqui aparece. Vocês já viram na Record, falando isso aqui? Já viram mesmo? Na RTV aparece dos meninos lá. Do Márcio, de todos eles lá. Pô, tá de brincadeira, cara. Como é que um clube como o Corinthians, que quer fazer um acerto com a Caixa, que são 706 milhões, quanto que deve aqui? Tá lá embaixo, ó. Eu sei. Vamos por partes. Lê pra mim, meu querido Luiz Fabiani, filho do Kid. A maior dívida com empresários é com o Carlos Leite, 62 milhões de reais. A menor é com o Will Dantas, de 15,5, mas porque o Corinthians já pagou uma parte, ainda referente à venda do Pedrinho, lá em 2020. E a dívida total do Corinthians com empresários está em 217 milhões. Vamos lá. O Fernando Garcia é um baita de um... É Elenco Esportes, não é? Elenco Esportes. O que aconteceu agora em relação ao Pedro do Zenit? Alguém lembra ou não? Vocês da imprensa aí, vocês lembram ou não? Ele tem alguma coisa a ver? Absolutamente nada. O André Cury tem? Nada. Esse aqui é Deus. Giulio Bertolucci. Esse aqui, todos eles ali têm que conversar com ele. Aí você tem o Carlos Leite, que era do Rio de Janeiro. De Cássio, Gil, Renato Augusto. Pitombeiras, que é gente boa, que eu gosto. O Will, que já quebrou eu uma vez aí, mas já a gente é amigo pra caramba. E o Beto Rapa, que eu acho que é do Romero, esse cara. Não mais, mas ele que trouxe o Romero. Eu não sei quem é ele. Eu não sei quem é. Olha quanto que o Corinthians deve. 217 milhões. Sabe qual é os juros em cima desse dinheiro? 1,9, 2 ao mês. Mas não é uma teta emprestar dinheiro pro Corinthians? É.
Como é que vocês, presidentes, Mais puderam dinheiro que fazer deixar isso? no banco. Como é que vocês puderam fazer isso e ninguém é preso, ninguém é responsável? 217 milhões para os empresários. Cara, isso é insano. Do Fernando Garcia, muito pelo contrário, eu adoro o Paulo, amo o Beto, amo o seu Damião que está no céu. Ele é a profissão dele. Todo mundo fala que ele é muito gente boa. Eu não tenho amizade com ele e não vou ter. Eu amo o Beto Garcia, amo o Paulo Garcia. Para mim, o presidente do Corinthians tem que ser o Paulo Garcia. E o Beto. E ele é a profissão dele. O que aconteceu com o Pedro do Zenit? Foi vendido por 9 milhões de euros. E aí todo mundo achava que tinha 30% dos direitos econômicos. O que aconteceu? O presidente vendeu. 30% os caras venderam para ele. Para pagar. Para pagar as dívidas dele do elenco. A mesma coisa do Murilo também, né? Murilo. Mesma coisa do Murilo. Mas e aí? Mas ninguém se responsabiliza, não acontece nada, ninguém sabe nada. Isso que eu estou falando é fato, é verdade, eu não estou inventando isso. Isso é verdade. E o torcedor precisa entender que quem tem pago essa conta é ele. É o torcedor que tem pago essa conta. É o torcedor. Se o Corinthians... Sabe quem pagou, hoje... infelizmente, 46 milhões? Vocês da Gaviões, da Pavilhão, o Cássio, eu, o Luiz Fabiani, 40 milhões, foi 40, Cascão? 40 milhões. 40 milhões e 800 mil. Sabe o que serviu esses 40 milhões e 800 mil? Para pagar o Matias Rojas. Olha o que a Gaviões fez, olha o que a Pavilhão fez, olha o que a Camisa 12 fez, olha o que a Estopim fez, olha o que todos vocês fizeram, olha o que a gente fez, olha o trabalho que foi feito para arrecadar 40 milhões e 800 mil. Para pagar o Rojas. O Rojas. E que não tem. Não dá ainda. E que não tem dinheiro. Como é que vocês querem que essas pessoas possam estar ainda no poder? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, Craque Neto, na TV Bandeirante, que acabou aí detonando a participação do ex-presidente do Corinthians, André Sanches, na reunião da Caixa, junto com o presidente atual, Osmar Stabile. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho aí do jogo do Corinthians amanhã contra o Flamengo. Essa semana, Memphis Depay, ele acabou não treinando. Não treinou. Então, provavelmente, o Memphis estará fora desse jogo de domingo. Um jogo extremamente importante, onde o Flamengo é um time extremamente qualificado. Corinthians precisa tomar muito cuidado, senão pode perder esse jogo em casa na Neoquímica Arena. Lembrando que no último jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians acabou perdendo para o Sport. Timão estará aí estreando um novo uniforme, né? E fazendo também uma homenagem ao ídolo corintiano Renato Augusto. Então, é uma pressão muito grande, o Corinthians precisa de vencer. Os líderes da Gaviões da Fiel, da torcida organizada, acabou se reunindo ontem com os jogadores do Timão e acabou cobrando atitude aí nos jogadores, principalmente a vergonha que os jogadores fizeram na torcida contra o Sport, né, na ilha do Recife. O GE acabou essa semana fazendo uma matéria que é um escândalo, é um verdadeiro escândalo. De todos os reforços contratados desde 2014, o Corinthians pagou apenas 2 jogadores, né, de 18 contratados. Timão pagou apenas Mateuzinho e Hugo Souza. Exemplo, Kaká, né, Thales Magno, Charles, né, esses jogadores não receberam. Vou mais além, o Corinthians também está com um transfer ban referente à contratação aí do zagueiro Félix Torres no valor de 40 milhões junto ao Santo Laguna do México. E por isso o Corinthians está impedido de contratar nas 3 próximas janelas.
ou seja, até a metade de 2026. Tem uma condenação no caso de Matias Rojas no valor de 45 milhões de reais e Corinthians tem 45 dias para pagar. Caso não pague, deve sofrer outro transfer ban. Corinthians hoje parece que precisa de um setorista na FIFA para receber processo, né? Porque primeiro veio o quê? Veio o transfer ban, depois veio o quê? Perda de ponto, e depois pode vir aí o rebaixamento, né? Então é uma vergonha, uma situação dramática, uma situação triste que nosso Corinthians está passando. Augusto Melo, o Augusto Melo acabou se defendendo ao ser procurado pela reportagem do GE, né? Que diz que saiu do Corinthians, mas deixou um fluxo de caixa muito bom. A dívida do Corinthians hoje é uma dívida impagável de 2,5 bilhões. Essa dívida não é só de Augusto, porém Augusto acabou acrescendo ela de 170 milhões de reais. Cara, é complicado. Só a demissão do técnico Mano Menezes custou aos cofres do Corinthians 10 milhões de reais. Muito dinheiro. Pra mim, é muita incompetência e amadorismo dessa diretoria do Corinthians. Olha só as pendências do Corinthians. Ranieri, Corinthians deve 13 milhões de reais. Félix Torres, o Corinthians acabou sofrendo até um transfer ban porque deve 40 milhões de reais. Rodrigo Garro, o Corinthians deve em torno aí de 35 milhões de reais. E também Pedro Raul, 25 milhões de reais. Aí vem aqui, Thales Magno, 8 milhões de reais. Alex Santana, que hoje já está tendo Grêmio, 13 milhões de reais. Charles, 9,7 milhões de reais. José Martínez, 11 milhões de reais. Kaká, 24 milhões de reais. Matias Rojas, que o Corinthians acabou sendo condenado aí, 45, como eu já falei. E Maicon, 1 milhão de reais. Só alguns exemplos que eu dei para vocês. Essas dívidas, para mim, elas são impagáveis. O Corinthians vai precisar de liberar alguns jogadores e renegociar salário de outros atletas. O Corinthians está à beira de um colapso. É triste, mas é a realidade. Mesmo o Corinthians ganhando aí a Copa do Brasil, que fatura em torno aí de total 100 milhões de reais, porém não dá para pagar 1/3 da dívida do Corinthians. Corinthians precisa ter Corinthians não poderia ter um jogador igual o Memphis, porque ganha em torno de 6 milhões de reais por mês. O Corinthians já está extremamente endividado com o Memphis Depay. Isso é uma vergonha. Dorival Júnior veio para o Corinthians porque o diretor executivo do Timão, Fabinho Soldado, garantiu ao técnico Dorival Júnior que contrataria 4 a 5 reforços. O Corinthians praticamente não contratou ninguém. Só contratou o Vitinho por oportunidade de janela. Oportunidade de janela. Apenas um reforço, jogador que é mediano. E o craque Neto aí perdeu a paciência e acabou detonando essa situação do Corinthians, com o André Santos participando aí da reunião da Caixa, né? Sendo que o Ministério Público acabou afastando o Corinthians, André Santos, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo, são pessoas que não podem pisar no Corinthians. O que ele está fazendo ao lado do presidente Osmar Stabile? Isso aí é uma indecência, está descredibilizando o Corinthians, né? O Corinthians tem dívida com jogadores, eu falei só de jogadores, mas o Corinthians tem dívida com empresários. Ó, Corinthians deve André Cury, um baita empresário, o Corinthians deve ele. O Corinthians deve Juliano Bertolucci. O Corinthians deve só para Carlos Leite, que é outro baita empresário, 60 milhões de reais. Corinthians deve para Fernando Garcia. Corinthians deve para Iu Dantas. Olha pra você ver, né? Só os empresários, a dívida do Corinthians chega aí a 217 milhões de reais. Só para os empresários. Então o Corinthians
vai ter que passar uma borracha. Ah, o Corinthians vai acabar? O Corinthians não vai acabar. O Corinthians é maior que todas essas pessoas incompetentes que lá passaram e destruíram o nosso clube. É lamentável, por isso que o craque Neto, ele perde a paciência ao vivo, né, e senta a lenha, porque são pessoas que acabaram prestando um desserviço ao Corinthians, né? É muito triste, é uma situação que o torcedor fica aí sem saber o que fazer. A torcida pode cobrar, manifestar, mas não pode, não administra o clube. E essas pessoas incompetentes que administram o clube e tá colocando o Corinthians no fundo do poço. Hoje o torcedor corintiano, sabe o que ele tá fazendo? Sabe o que ele tem para comemorar? É uma derrota do Palmeiras. O torcedor corintiano tem para comemorar uma desclassificação do São Paulo para a LDU na Taça Libertadores da América. Isso é muito medíocre, isso é pequeno, né? Comemorar essas coisas, nós tínhamos que comemorar o quê? Título. Corinthians ganhar Libertadores, Corinthians voltar a ganhar Mundial, Corinthians ganhar títulos nacionais e títulos internacionais. Corinthians, o último título que tinha ganhado era 2019, a vez ganhar o Paulistão agora, mas o Campeonato Paulista é um campeonato, né, do estado. No Corinthians tinha que ganhar título nacional, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, aí um título internacional, uma Libertadores, um Mundial. É isso aí, é complicado, é uma situação que deixa a gente preocupado, mas não temos muito o que fazer. O que a gente faz? Apoia, vai ao estádio, compra os produtos, né, incentiva o time. A administração do Corinthians é uma das mais ruins da história. E não é de hoje, não estou falando de agora não, estou falando de 20 anos pra cá. O Corinthians é uma lástima. Administração caótica, precária, vexatória, vergonhosa. E só por isso que estamos hoje no fundo do poço com essa situação de dívida, né? É uso de cartão corporativo de ex-presidente, né? Com gastos pessoais. Uso por gastos pessoais, tá? É cigarro, remédio na farmácia, é jantar, né? Bijuteria. Essas coisas que não fazem parte do gasto do Corinthians, são gastos pessoais. Mercado, hortifruti, é lamentável, né? E é uma situação que, aos poucos, o torcedor fica, sabe, sem saber o que fazer. É uma situação muito, deixa a gente com vergonha, e a gente tem que enfrentar isso aí e para passar por cima e voltar ao cenário do futebol, voltar a ganhar título, porque é muita dívida. Lembra do Cruzeiro? Lembra do Cruzeiro? Cruzeiro com aquela dívida com o Dedé, com não sei o que mais quem. Cruzeiro, ó, teve que começar no zero. Acho que o caminho do Corinthians é começar no zero também, porque entra presidente e sai presidente. Cada um presta um desserviço pior pro Corinthians. Cara, aonde a gente vai chegar? Aonde a gente já chegou? Uma dívida hoje de 2,5 bilhões, ela tem que ser considerada uma dívida impagável para um clube brasileiro. Uma dívida impagável. O maior clube do mundo, o Real Madrid, teria trabalho para pagar essa dívida. Agora o Corinthians, pior, nossa, é lamentável, cara. É lamentável. Sai presidente, entra presidente, nada de melhorar. Esses caras, cada vez que entra, tá pensando neles, pensando no seu umbigo. Agora eu quero ver o cara entrar no Corinthians e pensar no Corinthians. Essas dívidas precisam ser quitadas. Jogadores estão acionando a justiça, da justiça a FIFA, a Corte Arbitral do Esporte, né? Corinthians já tem um transferban, pode sofrer outro, depois pode sofrer perda de ponto, pode sofrer rebaixamento, uma série de coisas que cada dia que passa vai ficando pior. E aí, fiel, o que vocês acharam? O craque Neto tem razão de detonar a administração do Corinthians, a gestão do Corinthians? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho e não esqueça, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.